Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom ver o Pergunte ao Rabino. Aê! Está começando agora mais um Rav Sani Responde, edição especial. Esse é um Rav Sani Responde em comemoração aos 20 mil inscritos do nosso canal do YouTube by Rav Sani. Mais já aplausos! Então, pessoal, aproveita agora, já se inscreve no nosso canal, by Rav Sani no YouTube, já deixa o seu like, compartilhe o vídeo nas redes sociais, me siga nas redes sociais, by Rav Sani no Facebook, by Rav Sani no Instagram e ativa o sino de notificação agora com quadros novos, você vai ficar a par de todas as novidades agora do nosso canal, todas as novidades que, olha, vou falar para você um segredo, hein? Não, é um segredo, então não vou falar. Pessoal, é o seguinte, o que vai acontecer nesse vídeo é nada mais, nada menos do que as respostas das perguntas que vocês me enviaram pelo direct do Instagram. Só que como as perguntas no total foram muito numerosas, se eu não me engano aqui, quantas foram, produção? 300 perguntas que enviaram no total, não dá para responder todas as 300 respostas aqui no vídeo, Rav Sani Responde. Então a produção selecionou 30 perguntas, que eu vou responder 15 nesse vídeo e 15 no próximo vídeo, que vai ao ar na terça-feira. Então, se a sua pergunta não entrou, a culpa é da produção, não é minha. Então vamos lá, vamos responder a primeira pergunta. A primeira pergunta quem enviou foi... Peraí que deixa eu achar aqui. Peraí, não, tô no grupo errado, peraí. A primeira pergunta do nosso querido seguidor, Lucas Matias. Lucas Matias perguntou, Rabino, estou indo para Israel semana que vem. Alguma dica de onde visitar? Boa pergunta, olha, eu morei em Israel 8 anos, tem muito lugar para visitar. Eu não sei quanto tempo você vai ficar lá, porque Israel é um país repleto de atrações, tem muito turismo, tem muita espiritualidade, é o Palácio do Rei, é um lugar maravilhoso, é primeiro mundo, eu amo Israel, tenho muitas saudades de Israel, saí de lá com uma missão que é transmitir, que é ensinar, que é compartilhar, mas o meu coração continua lá e você pode visitar vários lugares. Você tem o norte de Israel, tem o sul de Israel, tem a própria cidade de Jerusalém, tem a cidade velha, a cidade nova, tem o muro, o Kotel, o muro das lamentações. Lá é um lugar muito sagrado, a única coisa que nos restou do Beit HaMikdash, do templo de Jerusalém, a única coisa que nos restou é o muro ocidental externo, é a parede externa que sobrou, é o lugar mais sagrado para o povo judeu, com certeza. Eu não sei se você é casado ou solteiro, mas tem um costume, inclusive, antes de casar, de ir no muro, para se acostumar a falar com as paredes. Tô brincando. Então, tem muitas atrações, tem o Museu de Israel, tem Mini Israel, que você vê toda Israel em miniatura, maquetes, tem o Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto, que é um museu muito real, vale a pena você dedicar um tempo para você ver de perto, você parar para pensar que ponto o homem pode chegar, o ser humano, se ele não evolui, se ele não absorve conhecimento, ele chega no nível das coisas horríveis que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Tem muitas coisas para você visitar lá, Lucas Matias. Só tem uma coisa muito importante. Não esquece de mandar o meu presente de Israel quando você voltar. Próxima pergunta do nosso querido seguidor, Guilherme GK. Rav, como é o relacionamento do judeu com o dinheiro? Bah, quem quer dinheiro? Agora, quem quer dinheiro? Olha, preste muita atenção, qual que é o relacionamento do ser humano com o dinheiro? O dinheiro é uma ferramenta muito poderosa. Está escrito no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, Im en kemach en Torah. Traduzindo, se não tem farinha, não tem Torá. Ou seja, se não tem o sustento, se a pessoa não tem o dinheiro, como é que ela vai evoluir? Como é que ela vai criar? Como é que ela vai praticar o bem? Então o dinheiro ele tem que ser uma ferramenta, um meio para você chegar num fim, para você poder ajudar o próximo, fazer caridade, comprar um etrog em Sukkot, comprar livros para estudar a Torá. O dinheiro é uma ferramenta e não um fim, é um meio. Você tem que enxergar ele como algo necessário, mas não o principal. Porque o dinheiro não compra a felicidade. A felicidade verdadeira, igual eu falei em outros vídeos, ela é incondicional. É você com você mesmo. Próxima pergunta da nossa querida seguidora Arifka
Israel. Rivka é o nome da minha filha número 1. Rivka Israel. Então vamos lá. Como manter minha conexão com Deus diariamente? É uma pergunta importante. Olha, a primeira coisa que a gente faz quando a gente abre os olhos é agradecer a Deus pela vida. A gente fala, Modeh ani lefanecha, nós reconhecemos e agradecemos perante você, Melech Chai Vekayam, Rei, vivo, Sheechezarta binishmati, que você devolveu a minha alma, Bechemlah, com piedade, Rabai emunatecha, a minha fé em você, ela é gigantesca, ou seja, eu confio em você, e não só eu confio em você, como Rabai emunatecha, a sua fé em mim também é gigantesca. Se você não acreditasse em mim, você também não me daria mais um dia de vida. Então eu confio em você, você confia em mim, eu não vou te decepcionar. Qual a melhor forma de você manter a sua conexão diária com Deus? É agradecendo a Ele por cada detalhe, reconhecendo as bondades que Ele te proporciona diariamente. O ar que você respira, o coração que está batendo, tua inteligência, todas as tovot, todas as bondades que acontecem conosco e que a gente leva isso numa boa. Ah, isso é óbvio. Como assim? Nada é óbvio. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça por acaso. Tudo tem um motivo, tudo tem uma razão. Então, para manter a conexão com Ele, começa a apreciar e a reconhecer tudo o que acontece no seu dia a dia. Através da reza, através do estudo, através do agradecimento, você vai manter Ele presente na sua vida cada segundo. Próxima pergunta é a pergunta do nosso querido seguidor Carolino Felipe. Carolino Felipe mandou uma pergunta. Shalom Rav. Tudo bem? O que o senhor nos contaria sobre o Golem, o boneco sem alma? Bom, provavelmente, Carolina, você deve estar se referindo ao Golem de Praga, né? O Maharal de Praga, que foi o grande rabino da cidade de Praga, na Europa. Existe uma lenda que ele criou um boneco, ele fez uma escultura, um boneco, e ele, pelo seu nível espiritual e pela Kabbalah que ele estudou, ele conseguiu dar vida para esse boneco que ele criou. E esse boneco, ele era um salvador. Ele salvava os judeus do antissemitismo, ele salvava os judeus dos perigos. Ele sempre estava lá para defender, como se fosse um super-herói. Ele tinha a missão que o Maharal dava para ele, ele ia lá e executava. É uma lenda, existe essa tradição de que o Maharal, o grande sábio da cidade de Praga, criou esse golem porque era uma necessidade. Os judeus estavam sendo acusados falsamente de muitas coisas, os judeus estavam sendo agredidos, tinha muitos pogroms, ataques nas aldeias, nos vilarejos, tinha muito antissemitismo. Então, pela necessidade que aquela geração vivia, ele, no seu nível espiritual gigantesco, criou o golem, assim diz a tradição, assim diz a lenda. Se é verdade ou não, fica a dúvida no ar. Próxima pergunta do Alexander Cruz. Em que tempo profético os judeus estão vivendo? Então presta atenção, a nossa geração está vivendo uma época pré-messiânica. Nós estamos próximos dos Yemot HaMashiach, dos dias em que o Mashiach vai chegar. Nós já estamos no ano 5780 da criação do ser humano, da criação da humanidade, e o Mashiach vai chegar até o ano 6000. Então não falta muito. Os livros da Kabbalah escrevem essa época como Ikveta de Meshicha, que em aramaico quer dizer a época que Ikveta de Meshicha, já dá para escutar os calcanhares, os passos do Mashiach que está chegando. Você está no teu escritório tranquilo, sereno, trabalhando, de repente você escuta passos, alguém está chegando aí. Então já dá para escutar os passos do Messias, muitos sinais da época pré-messiânica que a Torá afirmou já mais de 2000 anos atrás estão se concretizando na nossa geração. Nós estamos vivenciando tudo isso. Você ficou curioso quais sinais são esses, né? Quem sabe uma curiosidade judaicas? Eu vou responder isso aí. Pessoal, vamos para a próxima pergunta, que é a pergunta nada mais nada menos do que a pergunta do Lucas Bamas. Lucas Bamas perguntou o seguinte: os 10 mandamentos são universais? Toda a humanidade deve guardar o Shabat? Bom, veja bem. O Shabat, ele é um preceito exclusivo para o povo de Israel. Os 10 mandamentos foi uma revelação única na história da humanidade. E essa revelação única milagrosa, aos olhos de milhões de pessoas, ela gerou um impacto e isso com certeza influenciou a humanidade como um todo. Se você for analisar, todo o código de moral e ética e conduta de toda a sociedade está baseado nos 10 mandamentos. Então, de uma certa forma, sim. Próxima pergunta, a pergunta do Léo Silva 685.
O que falta para reconstruírem o templo sagrado? Bom, presta atenção, não se confunda. Tem um templo lá, o templo do Brás, é fake. O templo sagrado, o Beit HaMikdash ainda não foi reconstruído. Será reconstruído em breve nos nossos dias em Jerusalém. O que foi? Você não gostou dessa aplicação? Não, foi sensacional. Só que O templo, o Beit HaMikdash, ainda será reconstruído. B'meherá b'yameinu, em breve nos nossos dias, o Mashiach vai reconstruir em Jerusalém o Beit HaMikdash. E o que falta? Bom, presta atenção, ele foi destruído por causa de sinat chinam, ódio gratuito. Então, para ele ser reconstruído, a gente precisa consertar isso. Amor gratuito. Esse é o remédio. Próxima pergunta do Danilo Pixel. Danilo Pixel, como potencializar Yetzer Hatov para que meu Yetzer Hará seja enfraquecido? Olha, eu vou explicar o conceito da pergunta dele. Existem duas forças dentro do ser humano, o Yetzer Hará e o Yetzer Hatov. O Yetzer Hará é a má inclinação e o Yetzer Hatov é a nossa boa inclinação. Você já leu o Gibi? Lembra que tem aquelas duas vozezinhas, tem um anjinho aqui e um diabinho aqui. Vocês liam nas revistas em quadrinhos? Hein, Tiburcio? Então, esse aqui que fala o diabinho, ele é o Yetzer Hará. Ele quer te derrubar. Ele quer que você escorregue. Ele te vende, ele é um bom vendedor, ele é um bom marqueteiro. Ele vem no teu ouvido, ele vai te seduzindo. Vem comigo, que vai ser bom. Chega na hora, ele te abandona, você fica sem chão. E aí? E fica um círculo vicioso e tua vida vai pro brejo. Agora o Yetzer Hatov é a boa inclinação, é aquela vontade do nada de fazer o bem. Igual aquelas crianças que a professora perguntou o que eles fizeram de boa ação nas férias. A primeira falou, ajudei uma velhinha a atravessar a rua. A outra falou, eu ajudei ela a atravessar a velhinha. E você? Perguntou para a terceira criança. Eu ajudei elas duas a atravessar a velhinha. Peraí. A professora falou, 3 crianças para atravessar uma velhinha? Ela, sim, professora, porque ela não queria atravessar a rua. Bom, de qualquer maneira, às vezes dá aquela vontade de fazer o bem. Preciso fazer o bem. De onde vem essa vontade? Com certeza você já acordou de manhã inspirado ou inspirada, que você quer fazer o bem, você quer... Isso é o Yetzer Hatov, isso está dentro de você, está dentro da tua essência. Então existe o Yetzer Hatov, a boa inclinação, e o Yetzer Hará, a má inclinação. Então eu vou repetir a pergunta dele. A pergunta dele foi a seguinte, como é que eu posso potencializar o meu Yetzer Hatov, a minha boa inclinação, para enfraquecer o meu Yetzer Hará, para enfraquecer a minha má inclinação? Então a minha dica é a dica da Gemara. A Gemara ela fala o seguinte, Deus disse, Barat Yetzer Hará, eu criei a má inclinação. Barat Torá Tavlin, mas eu criei o remédio, eu criei o antídoto, que é a Torá, que é o estudo da Torá. Então quanto mais conhecimento você absorver, mais bagagem, mais ferramenta você vai ter para lutar com esse inimigo, que é um inimigo que não tira férias. É um inimigo que até o último suspiro ele vai estar lá, o Yetzer Hará. Então a dica não é minha, a Gemara fala, estudar a Torá. Próxima pergunta é a pergunta do Samuel Dantas 6351. Bom dia, meu querido Rabino. Bom dia, sorria. Queria entender o porquê dos sacrifícios com os animais. Bom, presta atenção, Samuel, é o seguinte. Hoje em dia não existe sacrifícios com os animais. Você deve estar se referindo aos korbanot. Os korbanot eram os sacrifícios que sim existiam na época que o Beit HaMikdash, na época do templo em Jerusalém. E isso era uma avodá, era um trabalho. O templo, ele estava lá para servir a humanidade. E a humanidade e o mundo têm um propósito. Existe uma meta, existe um plano divino para a criação. E esse plano divino tem que ser concretizado por toda a natureza, por toda a criação, por todo o ecossistema. Dentro do Beit HaMikdash haviam oferendas de farinha também, haviam oferendas de água, de vinho, e também alguns animais eram sacrificados, mas acredite em mim, sem nenhum tipo de dor, sem nenhum tipo de sofrimento. E se você pudesse bater um papo lá com a vaquinha no caminho, ela ia estar querendo andar mais rápido. Se tivesse um jeito de chegar mais rápido, ela não via a hora de estar lá no Mizbeach para que o Korban seja feito. Então, Beit HaMikdash era uma entidade que fazia o bem não só para o povo de Israel, como para todas as 70 nações. Na festa de Sukkot, inclusive, todas traziam oferendas, todas traziam korbanot. Então era algo que beneficiava o mundo como um todo, limpava a atmosfera, energizava. Era um local que a gente não tem ideia do que aquilo se representava e significava, não só para o povo de Israel, repito, para todo o mundo. Mas, hoje em dia, a tua pergunta é se hoje em dia não existe mais, depois da destruição do templo pelos romanos. Hoje em dia, todo esse trabalho dos korbanot foi substituído pela tefilá,
foi substituído pela reza, pela oração. Tfilá bimkom korban, está escrito na Gemara. A tfilá ela veio substituir todo esse trabalho dos korbanot. Dá para ver que está errado, né? Pode ir? Vai. Próxima pergunta. Ih, dá para ver que está errado. Vai. Pode ir? Vai. Próxima pergunta. Ih, dá para ver a carinha que está errado. Bom, próxima pergunta é a pergunta do PH Shibata. PH Shibata pergunta o seguinte: Rav, o judaísmo é reencarnacionista? Bom, você deve estar perguntando se o judaísmo acredita em reencarnação. Não só acredita, como tem certeza. A reencarnação, Gilgulei Neshamot, é um fato. Todos nós somos almas que reencarnaram, que voltaram para esse mundo. E justamente por não ter completado a nossa missão na vida anterior, nós voltamos para esse avião. Avião que chama a jornada da vida. Todos nós voltamos e reencarnamos e recebemos uma nova chance, uma nova oportunidade para letaken, para retificar o que não foi retificado na vida passada. Então o judaísmo não é que acredita, não, nós sabemos, nós temos a certeza, inclusive, todas as técnicas de regressão, todas as técnicas de hipnose, de hipnoterapia, que levam a pessoa para uma vivência de uma vida passada, tudo isso é realidade, basta você pesquisar aí nos seus livros, no Google, pode pesquisar sobre o tema que você vai achar muita coisa. Inclusive esse tema é tão amplo que não dá para falar tudo aqui num Rav Tzani Responde. Eu vou gravar um Curiosidades Judaicas para abordar exclusivamente o tema de Gilgulei Neshamot, de reencarnação das almas. Me aguardem. Próxima pergunta é da Ade Comunic. Quando a tia Rosa participará com você em um vídeo? Já sei quem mandou essa pergunta. Danon, lembranças para você, querido. E a pergunta agora é do Fábio Covais. Moshe está morto ou vivo? Moshe, para quem não sabe, é Moisés. Está morto ou vivo? Óbvio que está morto. Inclusive a Torá termina com a sua passagem, quando ele está se despedindo. O quinto livro da Torá, inclusive, é uma despedida de Moisés, é um discurso que ele dá, é as últimas palavras dele, é a última palestra que ele deu na vida para todo o povo de Israel, recordando eles dos erros, das falhas, ensinando eles novamente a Torá, os ensinamentos divinos. Então é óbvio que ele morreu, ele não está mais entre nós. Moshe morreu, mas Elvis não morreu. Tô brincando. A pergunta agora é do Castro Alex 10, eu li certo? Castro, está escrito aqui. Se a morte não é o fim, por que o Eterno punia com morte quem ia contra ele? Bom, presta atenção, Castro, é o seguinte. A morte é óbvio que não é um fim, é só uma continuação, uma nova fase. Nós partimos para o outro plano, que aí sim que começa a vida de verdade. Mas estar vivo, a nossa existência física é um presente, é uma dádiva. A gente pode criar, a gente pode cumprir mitzvot, a gente pode fazer o bem, boas ações, estudar a Torá. Então a vida ela é preciosa, a nossa maior riqueza, por isso que o agora é chamado de presente. Então não deixa de ser um onesh, um castigo. Às vezes a pessoa tinha que viver mais e agora a vida dela vai ser reduzida, o tempo dela na Terra vai ser reduzido. Ou às vezes ela tinha que viver um determinado período e em mérito do seu caráter, das suas boas ações, a vida dela é prolongada. Inclusive uma gigante, uma mulher, uma das maiores Rabbaniot, uma das maiores personalidades femininas da nossa última geração que passou foi a Rabbanit Kanievski, a esposa do Rabino Chaim Kanievski. Dizem que as bênçãos dela eram maior do que as dele. Tinha filas de quarteirões, as mulheres queriam a sua bênção, o seu conselho, o seu sorriso, o seu apoio. Ela era considerada uma mãe para todas as mulheres. E ela faleceu com 70 anos. E quando ela faleceu, muitas mulheres que eram apegadas a ela começaram a chorar e a se revoltar. Como Deus tirou a Rabbanit, como Ele levou ela de nós. E aí o Rabino Chaim Kanievski, o marido dela, desceu as escadarias de sua casa. Ele viu aquelas mulheres revoltadas, gritando, se revoltando. Ele falou, olha, quero que vocês saibam que a Rabbanit era para ter falecido com 40 anos. Só que em mérito da personalidade que ela era, ela viveu até os 70 anos. Então, é possível sim você perder tempo de vida e ganhar tempo de vida, porque a vida em si é uma dádiva. E o mesmo Castro Alex pergunta o seguinte, o Jardim do Éden é uma lenda ou ele realmente existe? Existe. Inclusive Adão e Eva foram expulsos do Gan Eden. Nós lemos agora, semana passada,
A gente recomeçou a Torá, Parashat Bereshit. Deus criou o ser humano na sua imagem. Ele colocou eles no Gan Eden. Depois do pecado, depois do reto de Adam Arishon, eles foram expulsos do Gan Eden. Então, claro, existe sim. Estamos chegando para a última pergunta dessa primeira parte do especial 20 mil inscritos. E a última pergunta é a pergunta do Argenta Lucas. Ele pergunta o seguinte: segundo o judaísmo, existe alguma explicação para os judeus serem o povo eleito de Deus? Existe. A gente fala todos os dias na Tfilá, 3 vezes ao dia, a gente fala Eloikei Avraham, Eloikei Yitzhak, Veloikei Yaakov. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Os patriarcas é a razão para o povo de Israel ser o povo escolhido e ter recebido a Torá. Em mérito dos nossos antepassados, em mérito de Abraão, de Isaac e Jacó, que foram testados por Deus várias vezes. Só Abraão foi testado 10 vezes. E um teste mais difícil do que o outro. Depois que eles superaram todas essas adversidades e todas essas dificuldades, eles receberam o título de patriarcas e deles saiu uma nova nação que não existia. Até então toda a humanidade era reconhecida como Bnei Noach, os filhos de Noach, de Noé. De Avraham em diante nasce um novo povo, que é o povo de Israel. Quem era Israel era o próprio Yaakov, o próprio Jacó, neto de Avraham, recebeu um novo nome, que é Israel, e todos nós somos Bnei Israel, somos os filhos de Israel. Então o nosso mérito é deles. O mérito deles, das personalidades, Avraham, Isaac e Yaakov, o mérito dos nossos antepassados, que nós recebemos a Torá, e é uma responsabilidade muito grande de trazer a luz para o mundo. Bom, pessoal, a primeira parte desse vídeo especial, Rav Seni Responde, em homenagem aos 20 mil inscritos do nosso canal, chega ao fim, mas fique tranquilo. Se eu não respondi a tua pergunta nessa primeira parte, talvez eu vou responder na outra. Então não deixe de acompanhar o próximo vídeo que vai ao ar na terça-feira. Espero todos vocês lá. Fui!